irmãos, irmãs, da paz do Senhor. Nesta manhã, a palavra do dia se encontra lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que vai dizer, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Até aqui. Amados irmãos, é uma palavra que me fez refletir nesta manhã. Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo aqui vai ensinar a igreja de Éfeso que a nossa força ela está em Deus. A nossa força humana ela não serve para nada. Por quê? Porque o ser humano é limitado, mas Deus não. Deus não é limitado, Deus é infinito, Ele não se cansa. Deus não perde batalha. O homem pode até perder, se não estiver a presença de Deus. Mas Deus não. Deus nunca vai perder batalha. A força que nós devemos buscar está no Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é poderoso para poder te dar estratégia e as instruções para que você possa vencer as guerras diárias. E o 12 e o 11 vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. A gente sabe que a gente vive no mundo terreno, mas que é movido pelo mundo espiritual. Muitas das vezes tem guerra acontecendo no mundo espiritual, a qual a gente não está vendo. Mas Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele vê onde você não consegue ver. Então, para que nós possamos vencer essas guerras, nós precisamos buscar cada dia mais a presença de Deus. Aí o 12 vai dizer, versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principado e potestade. Olha só. Então a gente sabe que a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra o próprio diabo, o inimigo das nossas almas. Às vezes a gente olha e leva logo para o lado humano, não é o lado espiritual. Às vezes o diabo ele induz a pessoa a fazer tal coisa que ela mesma não ia fazer. Mas como o diabo ele é astuto, ele induz a pessoa acaba fazendo. Então a nossa luta não é contra seres humanos, Paulo vai dizer, e sim contra a potestade e dominadores desse sistema mundial em trevas. Olha só, quem governa o sistema mundano a gente já sabe, é Ele. Então, para que nós possamos vencer dia após dia, nós precisamos se revestir. Vai dizer o versículo 13, por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus a fim de que possa resistir firmemente no dia mau e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Nós não podemos retroceder. Nós temos que usar a armadura da fé. A armadura da fé é importante. Nós não podemos desistir, porque a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, por mais que nós estivemos passando um momento de tribulação, um momento difícil, permaneça firme. Busque ao Senhor, ora a Deus, porque Ele é que nos dá força no momento de fraqueza. Paulo vai dizer que no momento da sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Então, que nós possamos
ficar firme com Deus, que nós possamos se revestir da armadura de Deus, para quando a cilada do diabo vir, a gente estar firme e a nossa casa não será abalada, porque nós cremos no Senhor. Nós temos a certeza que Deus ele está conosco todos os dias, independente do que vier a acontecer nesse mundo. Creia no Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Tenha um bom dia e que Deus abençoe a todos.